Boa noite, amada igreja, boa noite, visitantes. Sejam muito bem-vindos a mais uma celebração online da Bethesda. Se você está aqui, Deus tem um propósito na sua vida, Ele quer falar com você, Ele quer ministrar sobre você e Ele quer transformar a sua vida. Seja muito bem-vindo, compartilhe agora esse link nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta e faça parte desse momento. Vamos celebrar a Deus. Boa noite, Bethesda. Se você está sentado, eu convido você a ficar de pé. Vamos louvar, vamos declarar a presença de Deus aonde você estiver, com alegria, com o coração aberto, porque para Ele sempre o melhor, amém? Então já fala para quem está do teu lado, fica de pé, vamos louvar a Deus. Vamos com alegria, com ânimo, Ele é digno, vamos. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos dançar pra ti, altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos dançar pra ti, seu poder, vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, cantar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Glória a Deus, aleluia.
Deus, vem encher os nossos lares com o teu amor. És bem-vindo. Teu amor profundo e imenso. Vem, Deus, vem, Deus. Estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. Mas o nosso Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o mesmo antes, é o mesmo agora e vai ser o mesmo amanhã. Ele é um Deus presente, é um Deus que cura, é um Deus que está do nosso lado, é um Deus que nos ama. Um Deus que nos mostra qual caminho nós devemos seguir. Um Deus que sempre está do nosso lado. E neste momento de intercessão, eu queria que você abaixasse sua cabeça e colocasse diante do altar do Senhor todas as suas aflições, ansiedades.
porque Ele pode fazer muito mais. Ele pode transformar a sua vida, Ele pode salvar a sua família. Ele está presente aqui agora. Ele pode realizar o milagre. Ele sempre está conosco. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor se manifesta em nossas vidas e através das nossas vidas, em qualquer momento da história. E nós clamamos, ó Deus, neste momento de crise, neste momento de pandemia, nós clamamos pela cura. Nós pedimos a cura, ó Deus. Cura as nossas vidas, cura, Senhor, aquelas pessoas que estão infectadas. Visita, Senhor, os hospitais. Leve a tua cura. Ó Deus, esteja com todos da área da saúde. Dê paz. Tira toda a ansiedade. Tira todo o desânimo. Que eles possam sentir o teu toque, a importância deles neste momento tão crucial na história deste mundo. Que eles possam entender que nós os amamos. Visite, Senhor, as famílias que têm alguém infectado. Ó Deus, nós clamamos por cura. Nós clamamos por cura porque nós cremos que o Senhor, só o Senhor pode curar. Nós cremos nos seus milagres. Nós cremos que o Senhor é o mesmo antes, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Visita cada lar nessa noite. É o nosso clamor, em nome de Jesus. verdadeiro, luz das trevas, meu Deus, esse é quem tu
trevas, meu Deus, este é quem tu és. Às vezes traz aquele isolamento da alma, onde nos sentimos só, Deus. Age, Deus, age, Deus, age na vida de cada um de nós. Tu olhas, tu cuidas, tu és Deus presente, Deus. Ampara, cuida, abraça, Deus. Com teu amor, com teu carinho, faz isso agora, Deus, em cada lar, Deus. Faz, Deus, em nome de Jesus. Jesus. Quero fazer um convite super especial para você. Quero convidar você para matar a saudade. Esse final de semana tivemos o nosso culto drive-in no nosso estacionamento, mas no domingo que vem, dia 5 de julho, às 7 horas, vai ser num lugar super especial. O culto vai acontecer na Arena Multiespaço, que é onde está acontecendo o Cine Drive-In da cidade. Por isso eu desafio você desde já mobilizar, convidar pessoas, convidar a sua família, convidar os seus amigos para uma grande celebração. Vai ser uma grande bênção, vai ser um tempo muito especial. Você é o meu convidado. Boa noite, família Bethesda. E eu fiquei muito empolgado com isso que você viu passar no teaser agora. E eu queria de verdade encorajar você. No próximo domingo, nós teremos sim o culto online, mas eu espero ver toda a nossa igreja lá no Arena Multiespaço, que é no estacionamento do Sindicato dos Metalúrgicos, onde está acontecendo o Cine Drive-In da cidade. Então eu queria mobilizar, desafiar você a aumentar a sua expectativa, a se preparar, pegar o seu carro, ir até lá e convidar o maior número possível de vizinhos. Convidar vizinhos, amigos que possam estar lá de carro também. São 200 vagas e nós vamos fazer uma grande celebração. Uma celebração exponencial para marcar esse tempo com uma palavra profética para mudar a sua vida.
Mas tem algumas informações para você. Não haverá inscrição, é por ordem de chegada. Mas chegando lá, você vai ser recepcionado, vai ter a sua vaga lá. Você vai poder acompanhar o culto através das ondas de rádio. Então nós vamos anunciar durante a semana uma sintonia que dentro do seu carro você vai ligar e poder acompanhar toda a celebração e para ouvir um som melhor. Você que talvez diz, pastor, eu tenho meu carro, mas eu não tenho som. Chegue mais cedo. Desafio você chegar mais cedo para estacionar de frente com o palco, para que o som do palco chegue até você com a melhor qualidade, nós tenhamos uma experiência exponencial. E sabe o que nós vamos fazer também no domingo que vem, dia 5 de julho, 7 horas da noite, nós celebraremos juntos a ceia memorial. Você vai receber os elementos lá no Arena Multiespaço e vai ser um tempo inesquecível. Eu conto com você, eu conto com a sua divulgação desse teaser da arte. Vai marcar a história, vai ser um tempo muito especial. E eu quero nessa noite também, nós vamos ter um momento, você que está em casa, nós estamos realizando agora simultaneamente, esse culto está gravado, é óbvio, o nosso drive-in no nosso estacionamento, mas você que está em casa, ou talvez acompanhando durante a semana, nós vamos agora adorar ao Senhor e ter o privilégio, a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em tempos de pandemia, a igreja não para, tanto com esse anúncio do drive-in que vai ser no Sindicato dos Metalúrgicos. A igreja está continuando servindo pessoas. Nesse mês nós recebemos aí mais de 7 toneladas de alimento. Nós pudemos contribuir com mais de 110 famílias e tantos projetos. Sabe por que tudo isso é possível? Não só com as parcerias, mas com a fidelidade daqueles que chamam essa igreja de minha igreja. Você está vendo o QR Code, o número da nossa conta aqui. Mas eu quero ler um versículo para você. 1 Crônicas 29:14, Davi diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. E ele continua dizendo: ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Essa é a base, queridos, para contribuir na casa de Deus. Essa é a maior motivação. A motivação não é o medo do devorador, a motivação não é nenhuma dessas coisas. A motivação é dizer assim: Deus, quem sou eu para contribuir? Quem é o meu povo? Nós, tudo que nós temos vem de ti, nós apenas devolvemos o que vem das tuas mãos. O que nós entregamos é o que vem das tuas mãos. Sabe o que você vai poder fazer? Está aí as contas correntes e também na descrição do chat, seja do Facebook ou da transmissão do YouTube. Você pode usar o QR Code, usar o nosso aplicativo para fazer a contribuição, tanto pelo cartão de crédito ou boleto. Vamos ouvir esse instrumental e nos preparar para a palavra em nome de Jesus. Aleluia. Deus de milagres, Senhor, o Deus da provisão, o Deus que quando abre uma porta ninguém pode fechar, o Deus que quando fecha uma porta ninguém pode abrir. Querido, entenda isso, e nós acreditamos que o céu não está em crise. Por causa da pandemia, as bolsas de valores têm caído. Eu sei que existe uma crise, mas o céu não está em crise. Eu quero orar por você, agradecer por isso. Pai, obrigado. Obrigado por dízimos e ofertas. Obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, porque acreditamos e declaramos que Tu és o Deus da provisão, Tu és Jeová Jirê. Tudo pode estar parado, há uma crise ao nosso redor, mas o céu não está em crise. O Senhor continua no controle, por isso abençoa o Teu povo, abençoa os meus irmãos. Abre uma porta, prospera. Faz com que no tempo da pandemia a igreja, a Tua obra, os discípulos possam expandir ainda mais para que todos vejam a Tua glória, para que todos possam ver aquilo que só Tu podes fazer, no nome de Jesus, amém e amém.
Queridos, como eu falei, a igreja não para e os bebês continuam nascendo, casamentos estão marcados e nós estamos juntos com a Bethesda. Sabe o que você vai ver agora? Alguns bebês que nasceram nesse tempo de pandemia com muita saúde como presente para essas famílias. Então, juntos com a Bethesda, fique ligado e conheça esses presentes de Deus da nossa comunidade. Olá, igreja, olá a todos. Nós estamos aqui para poder apresentar a vida do nosso filho Gabriel. Ele nasceu agora no dia 30 de abril, vai completar 2 meses. Ele tem sido um presente de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Gostaríamos muito de estar presente com a igreja, mas não tem sido possível. Em breve nós estaremos. Conto com a oração de todos vocês. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Olá, família Bethesda. Gostaríamos de compartilhar com você o nosso momento de pandemia. No dia 8/4, o Senhor nos presenteou com a vinda da Sofia. Que logo, logo possamos estar juntos para cultuar o nosso Deus. Beijos. Beijos. Olá, família Bethesda. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso pequeno Gael, que nasceu dia 22 de fevereiro desse ano. Para quem não me conhece, o meu nome é Valdecir, essa aqui é minha esposa Grace, essa é minha filha Graziele e esse é o guerreiro Gael. Para quem não sabe, na minha gravidez eu estava com diabetes. Na verdade eu estou com diabetes e durante minha gravidez foi descoberto no meio tempo, já quase no final, que ele teria coartação de aorta no coração. Então foi muito preocupante minha gravidez inteira, muito desespero, mas com fé em Deus e com muita oração de muitos irmãos aqui da igreja, quando eu realmente consegui no final da gravidez fazer o exame, já estava constando que aparentemente não tinha nada. E quando ele nasceu, realmente no dia 22, graças a Deus não constou nada, né? Então realmente toda a honra e toda a glória a Deus, né? Então hoje a gente está aqui, né, realmente para fazer a apresentação dele a Deus e que realmente a gente venha ensiná-lo a andar nos caminhos do Senhor. Olá, família Bethesda. Pra gente é um motivo de alegria hoje apresentar a Beatriz. O Daniel tá amando a irmãzinha, quer pegar no colo toda hora. A gente tá com saudade de vocês. Que Deus abençoe cada um, o cuidado, o carinho com a nossa família. Temos recebido tantos presentes, tanto carinho de vocês que a gente não tem nem como agradecer. Um grande abraço, beijo, tchau, tchau. Que alegria! Mais um domingo Deus permite a nós de louvarmos a Ele, seja através do drive-in, seja de maneira online. E eu quero dar as boas-vindas para você que talvez esteja no nosso canal pela primeira vez, ou você que está durante a semana acompanhando essa mensagem. Eu quero falar com você nessa noite sobre nós. Eu quero falar sobre vencendo o nosso pior inimigo. Qual é o nosso maior inimigo? E eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler os versos 21 e o capítulo 4, de 1 até o versículo 7. 1 Coríntios capítulo 3, 21 e depois o capítulo 4, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Eu encorajo você que não achou a dizer CTM. E eu quero convidar você que talvez queira conhecer um pouco mais a vida cristã, aprender sobre o batismo. No próximo domingo, através do Zoom, nós vamos ter uma nova classe chamada Descubra. Então você pode talvez escrever nesse link que está aqui na descrição, no chat, se informar. Vai ser uma alegria ensinar a palavra de Deus. 1 Coríntios 3, 21 diz assim: portanto ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação.
Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa: não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, porque se orgulha, como se assim não fosse? Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, ela é espada. Ela é espada que divide alma, espírito e intenções. Ela é martelo que quebra o nosso coração endurecido. E eu suplico que o Espírito de vida, o Espírito Santo, mova em nós, através de nós, traga quebrantamento, dependência. Glorifica o Teu nome e edifica a igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito dessa palavra que eu vou ministrar está baseado numa obra de Tim Keller chamado Ego Transformado. Desafio você a adquirir, aprofundar e avaliar. Mas primeira coisa que eu quero desafiar você a pensar comigo dentro da palavra de Deus é o que acontece com um coração que é marcado pelo Evangelho. Aquele que verdadeiramente é transformado. Existem algumas marcas. Quais são as marcas daquele que teve o coração mudado, transformado? Como são aqueles que tiveram a sua raiz mudada? Porque é muito fácil encontrar pessoas que fazem as coisas certas, que servem pessoas, que estão envolvidos num processo de servir a Deus, servir a igreja, servir pessoas, mas que podem por trás disso estar cheias de medo, de ansiedade, procurando uma aprovação, não estão conseguindo prevalecer diante de Deus, constantemente sendo julgados pela sua consciência, julgados pelos outros, ou até mesmo por um tribunal, achando que estão sendo julgados por Deus. E este é um texto poderoso da palavra de Deus, um texto que Paulo escreve a uma igreja cheia de dons, uma igreja que não tinha falta de nenhum dos carismas do Espírito Santo, mas uma igreja dividida. Uma igreja que tinha um povo que dizia assim: eu sou de Paulo, porque Paulo plantou aquela igreja. Outros diziam: eu sou de Apolo. Apolo era um grande conhecedor das Escrituras, um grande orador que magnetizava as multidões. Outros diziam: eu sou de Pedro. E os mais espirituais diziam: eu sou de Jesus. Havia uma igreja completamente dividida. E Paulo vai dizendo algo para nós nessa palavra, dizendo que toda divisão, toda dificuldade nos relacionamentos humanos, tudo aquilo que nós olhamos para uma família que está dividida, um casamento, uma igreja, uma célula, as polarizações que nós vemos na internet, as discussões, as polarizações políticas, ele diz que a raiz de tudo isso vem de duas coisas: vanglória e orgulho. Vanglória e orgulho. E o fato é que ele começa dizendo assim: ninguém se glorie, ninguém tome a glória para si. E ele continua dizendo uma outra palavra, dizendo: oi, por que você se orgulha? A palavra é sobre o orgulho, e preste atenção, nenhum de nós está livre do orgulho, porque o orgulho é o pecado do diabo. O orgulho é o pecado mater, é o primeiro pecado, é o pecado cabeça, ao qual todos os pecados vêm dele. E o fato é que varia de grau em grau, mas todos nós somos pessoas que são tomadas do orgulho, tomadas da vanglória. E a palavra Paulo vai dizendo que nós precisamos buscar a humildade. Agora, isso nos leva a olhar para um outro tema recorrente nas livrarias hoje. Sabe que tema é esse? É o tema da autoestima. Aqueles que talvez entendem que a nossa sociedade no passado, por ser uma sociedade, uma cultura tradicional, com uma cosmovisão cristã, ela entendia que a autoestima elevada, ou aquelas pessoas cheias de si, os males da humanidade tinha a ver com isso. Gente soberba, gente arrogante. Então os crimes que eram cometidos, os roubos e tantos outros males da sociedade, tinha a ver, era o entendimento de uma sociedade daqueles que se orgulham, daqueles que estão cheios de si, que querem ter o primeiro lugar. Mas houve uma inversão na nossa sociedade, porque a nossa sociedade hoje adotou um consenso cultural que vai no outro extremo. Sabe qual é o outro extremo? O problema da humanidade, a dificuldade, os crimes, a violência tem a ver com a baixa autoestima. Nós observamos alguém, por exemplo, um marido que espanca a sua esposa. E a cultura vai dizer que ele faz isso porque lá na infância dele, ou ele é alguém que não consegue se enxergar bem. Isso reflete algo. Aqueles que cometem crimes, nós começamos a desculpar as pessoas e dizemos, elas fazem isso por causa de uma baixa valorização.
Agora olha aqui para mim, alguns anos atrás, no jornal New York Times, um artigo que a psicóloga Lauren Slater chamou o problema da autoestima. Ela diz que não tem nada que comprova que essa estima baixa, a estima baixa de que é ela que é o problema da sociedade. Pelo contrário, ela diz que as pessoas mais nocivas na sociedade humana são aquelas que se acham, são aquelas que estão cheias de vanglória, aquelas que se impõem diante dos outros e quando são contrariadas, isso gera uma série de males. Agora, olha aqui para mim, a sociedade vai dizendo que essa teoria ela não é atraente, essa teoria que eu falei que era o início, porque a outra teoria da baixa estima ela é atraente, porque nós não precisamos de nenhum padrão moral. É só encorajar as pessoas a melhorarem. É só desafiá-las a se desenvolverem. Agora, nesse texto, Paulo fala de uma outra coisa. Não é nem a autoestima, nem a baixa estima. Ele vai para um caminho totalmente diferente, dizendo para nós que o nosso maior inimigo... Eu me lembro de um filme, é um filme de terror, um terror psicológico, de um cineasta, Jordan Peele, que... construiu um outro filme com uma crítica sensacional chamado Corra, e esse filme chamado Nós, conta a história de uma família que vai passar férias e eles se deparam com duplos. Duplos eram pessoas que eram iguais, eram eles mesmos, o eu negativo. E eu acredito que hoje, Paulo está trazendo algo para nós, que o maior inimigo se chama, é o nosso ego. O seu maior inimigo, o meu maior inimigo, o maior inimigo da nossa sociedade. E eu quero dar alguns conselhos para você. Como é que nós podemos ter o nosso ego transformado? Como é que nós podemos vencer o nosso inimigo natural? E Paulo ele começa atacando o orgulho. Ele diz: ninguém se orgulhe. Ninguém se orgulhe sobre os outros. Essa divisão de que eu sou mais do que o outro não tem lugar. E a palavra que ele usa aqui não é a palavra comum usada no Novo Testamento para orgulho. É uma palavra que só Paulo usa. E a palavra, ela tem o sentido literal, é uma palavra sobre o ego. E o sentido literal é exatamente isso que está aqui. O ego, ele usa como superinflado, inchado, como um órgão humano que está estendido ou distendido além do tamanho natural. Como um órgão, como o exemplo dessa bexiga que está a ponto, tão inflado, tão cheio, que está a ponto de estourar. Está a ponto de explodir. E ele mostra algumas coisas que o meu e o seu ego são. Essa não é uma palavra para qualquer um, é para o orgulhoso. O que o ego é? Em primeiro lugar, o ego é vazio. Paulo vai dizendo, e a Bíblia vai dizendo que existe um vazio no centro do coração humano. Dostoiévski dizia isso, que o homem tem um vazio que é do tamanho de Deus. Ele só pode ser preenchido com Deus, com o Evangelho. Mas o fato é que o ego humano, ele é oco. Kierkegaard vai dizendo que o coração humano ele cria a identidade dele em algo que não é Deus. Nós constantemente buscamos encontrar o nosso eixo, encontrar o nosso valor, encontrar a nossa identidade em coisas, em projetos, em pessoas, em ídolos que não são Deus. E sabe qual que é o problema disso? É que porque como Deus é tão grande, só Ele pode nos preencher. Tudo aquilo que nós colocamos no centro, ele é vazio. Ele fica chacoalhando dentro de nós. Agora olha aqui para mim, o orgulho espiritual é essa pretensão de sermos Deus, de tomar o lugar de Deus, de nos sentirmos superiores. Uma segunda coisa que ele fala, presta atenção, é que o ego é dolorido. E a primeira coisa é que para nós conhecermos essa condição do ego, ele é dolorido, ele dói. O nosso ego, ele é dodói, ele é machucado. Por exemplo, quando nós fazemos exercício, eu espero que nessa pandemia você esteja emagrecendo e não engordando, como é o caso da maioria dos irmãos que estão aqui me ajudando na transmissão. Dá um alô, pessoal, tudo ficando um pouquinho gordinho. Mas quando nós caminhamos, ninguém fica preocupado com os pés. Eu vou notar o meu pé, que maravilha, vou postar uma foto do meu pé. Não, porque eles fazem a sua função e não são notados. Mas agora experimenta usar um sapato apertado. Quando os pés estão doendo, ou um órgão está doendo, nós damos atenção para ele, porque ele está dolorido. Mas Paulo está dizendo, nós precisamos entender que com o ego é o contrário. O ego dói sempre. O ego não é de vez em quando. Ele constantemente está chamando a atenção, e ele fica avaliando tudo. Não é incomum nós ficarmos avaliando o quanto nós somos desprezados.
Passar uma semana sem avaliar o quanto as pessoas feriram o nosso sentimento, o quanto as pessoas passaram por cima de nós, o quanto as pessoas não se importaram com a gente, o quanto não nos ligaram no nosso aniversário, o quanto não há honra dado a nós. E pessoas dizem constantemente assim: pastor, eu não falo com aquela pessoa porque ela feriu o meu sentimento. Mas querido, sentimento não é ferido, sentimento é sentimento. O que é ferido é o nosso ego, é o nosso ego dolorido, nosso ego inchado. Isso acontece porque nós queremos chamar a atenção para nós. Uma terceira coisa é que o ego, presta atenção, o meu e o seu, é atarefado. Ou seja, ele faz de tudo para ser notado. O ego, ele está constantemente querendo ser notado, buscando relevância, e nós começamos a viver, e nós vivemos tentando preencher esse vazio, correndo atrás de algumas coisas. E talvez uma marca do ego é que ele é incansável em duas tarefas: comparação e vanglória. Nós nos comparamos, isso é o orgulho, de dizer, ó, o que eu tenho é melhor. Nós começamos a dizer e avaliar constantemente o vizinho, marcar com uma régua o sucesso da outra igreja. Nós começamos a avaliar e ir lá para as redes sociais, chamando atenção, e achamos que o nosso valor está nos likes que nós recebemos, nos seguidores, nos aplausos, nos muito bem, nos parabéns, se as pessoas estão nos notando. E sabe o que nós precisamos entender? De que Paulo diz assim: que nenhum de vós se encha de orgulho, que ninguém encha o coração, que ele não seja inflado. Eu me lembro de uma entrevista há muito tempo atrás, o Tim Keller cita exatamente também nesse livro da Madonna. Madonna, uma grande artista pop, ela começou a dizer que ela era alguém que constantemente estava vazia, porque ela não conseguia se acomodar à mediocridade, e ela passava a vida tentando fazer coisas grandes, muito grandes, constantemente inquieta, porque o ego é atarefado. E eu tenho convicção que a Madonna fez coisas tão incríveis que talvez eu e você nem iremos fazer. Nós não iremos fazer. E constantemente ela diz: eu não estou em paz. Eu quero ser notado. É como uma frase, se você não sabe, do grande compositor Mozart. Conta a história que ele foi para uma cidade e lá ele ficou chocado. Ele escreve uma carta ao seu pai dizendo: pai, eu fiquei tão mal nessa cidade porque ninguém me conhece. Eu não fui reconhecido nas ruas. E o C.S. Lewis, ele diz algo que orgulho é o prazer de ter mais do que os outros. Orgulho é o prazer de se sentir melhor do que os outros. Nós desejamos, a questão não é ter um carro, mas quando alguém tem algo melhor do que nós, aquilo nos faz a gente perder o chão e o dia. Olha aqui, é interessante que Paulo, ele coloca: ninguém se orgulhe, e o versículo 6 diz assim: ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Ele não está falando de algo só seu, mas ele está falando da comparação, que nós constantemente estamos ali e somos desafiados a fazer coisas para impressionar, a servir para impressionar a Deus, os líderes, para que as pessoas olhem para nós e possam dizer o quanto nós somos espirituais. Nós queremos ser mais inteligentes, mais bem-sucedidos do que os outros. E por fim, o ego é frágil. O ego é frágil. Ele é frágil porque, presta atenção, há muitas pessoas que dizem assim: eu não presto, pastor. Pessoas que propalam isso, e nós podemos observar por dois extremos: um complexo de superioridade e de inferioridade, que é a mesma coisa. Nós achamos que quem tem um complexo de superioridade, esse cara não presta. Agora aquele coitadinho que se sente um nada, esse é humilde. Mas nós precisamos entender que o complexo de inferioridade nada mais é do que um orgulho oculto. Porque o ego que está desinflado, presta atenção como essa bexiga. Esse é o complexo de superioridade. Mas o complexo de inferioridade é alguém que está desinflado. Mas para estar desinflado, é alguém que algum dia já foi inflado. E como não conseguiu alcançar um padrão de sucesso, de aclamação, de talvez ser aplaudido, ele murchou, ele se sente um nada. E se essa pessoa está assim, é porque ela já teve inflada. Qual é a segunda coisa para vencer esse inimigo que Paulo fala? Nós precisamos receber a visão transformada do ego. Paulo, ele vai dizendo algo sensacional. Ele continua, ele introduz, preste atenção. Ele diz: porque pouco me importa, versículo 3, ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo, ele diz assim: pouco me importa ser julgado por vocês.
A palavra nesse texto significa julgado, traduzido por julgado é ser alvo de um veredito. E o fato é que Paulo está dizendo que todos nós que estamos aqui, eu me incluo nisso, nós estamos constantemente buscando um selo de aprovação de Deus, das pessoas. Nós estamos constantemente querendo um veredito, como se nós estivéssemos num tribunal para sermos julgados, e nós passamos a vida procurando essa aprovação. É a aprovação de um pai, é a aprovação de um líder, é a aprovação da nossa esposa. Quem que quer guerra com a esposa? Casados que estão aqui, eu quero ficar bem com a Elô. Eu quero que no julgamento ela diga, ó, tá livre. Mas o fato é que Paulo, ele começa a dizer o seguinte: a identidade dele não está baseada no que os outros pensam. Ou seja, Paulo está mais ou menos dizendo assim: ei, pessoal de Corinto, pouco me importa a opinião de vocês. O que vocês pensam sobre mim, ó, eu estou nem aí. Eu não estou baseado nisso. As minhas decisões tampouco não é se vão ser populares, se eu vou agradar os seres humanos. E o fato é, como é que a gente chega a esse estágio, pastor? De não ser controlado pela opinião dos outros. De não ficarmos feridos porque alguém não nos notou, alguém nos criticou, alguém falou mal da nossa mensagem, ou da nossa música, ou do nosso serviço, ou da nossa comida, ou da nossa postagem, ou da maneira que a gente fala. Como é que a gente faz isso? O fato é que a maioria diria assim: sabe como a gente resolve isso? É exatamente assim: não se importe com a opinião de ninguém, ressalte a sua, os seus valores. O importante não é o que o Gustavo pensa de mim, o importante é como eu me vejo. É como eu me acho, como é que eu penso sobre isso. Mas o fato é que Paulo vai dizendo ao contrário, porque sabe o que é interessante? A gente fala, ó, decida como é que são os seus valores. Ei, irmã Edneia, ei, João, o que importa é o que você acha. Você se sente bem, a sociedade acha que o remédio para esse dilema da opinião dos outros é a autoestima elevada. Mas Paulo vai dizendo assim: eu também não me importo com a opinião dos outros, mas nem mesmo com a minha. Não é como eu me vejo. Não é se eu estou me aprovando. Ele está dizendo que mesmo ele tendo uma consciência limpa, isso não faz dele um homem inocente. E eu vou fechar esse argumento, porque Hitler tinha uma consciência limpa e ele não era um homem inocente. Ele começa a dizer que estabelecer os próprios padrões é algo mortal. Por exemplo, as religiões se baseiam no desempenho. O ateísta diz: se eu viver uma vida correta, eu serei aprovado. O budista diz: a minha religião, se eu viver de maneira correta, e religião é o homem que se liga a Deus. O islamismo diz isso, e algumas religiões evangélicas, que se eu desempenhar bem o meu papel, for alguém acima de qualquer suspeito, um bom pai, alguém religioso, alguém que ama a Deus, vai estar tudo bem. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Nós não somos absolvidos desse tribunal. Avalie a sua vida. Que se você vive nessa dinâmica e não nessa que eu vou fechar a palavra dizendo como é que nós vencemos isso, constantemente você se sente acusado. Uma semana você está bem, na outra parece que existe um dedo de Deus falando: você não bateu o recorde, você não orou nessa semana, você pisou na bola, porque nós começamos a achar que depende do bom desempenho. Mas o fato é que não é possível isso. Paulo, ele alcançou um outro patamar. O patamar é exatamente a essência do evangelho. Não é pensar em mim como se eu fosse mais, ou pensar em mim como se eu fosse menos. Não. O evangelho diz que o grande segredo é pensar menos em mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é pensar mais do que eu sou, e não é achar que eu não sou nada, mas é pensar menos em mim. Uma liberdade que vem do autoesquecimento em nome de Jesus. A liberdade de tirar a gente do centro, de parar de olhar todas as situações e os ambientes, se as pessoas estão notando a gente, se estão pensando na gente, se tem a ver conosco. E agora, porque a pessoa que se esquece de si, como Paulo, ela não se sente ferida, ela não se machuca, ela está pouco preocupada com as críticas. A crítica não tira o sono dela, a crítica não a destrói. Sabe por quê? Porque ela entende que o que as pessoas pensam não é importante. Então sabe o que ela pode fazer? Ela pode aprender com as críticas. Porque existe um outro extremo, de gente que despreza toda a crítica e toda opinião e fala: pouco importa o que a Paula vai falar, o que o Peterson, o que o Totti vai falar. Não, Paulo diz assim: eu sou tão livre num autoesquecimento, que as críticas vêm, isso não vão me colocar lá embaixo.
mas quando elas vêm eu consigo talvez avaliá-las. São pessoas que não são alimentadas de elogio, mas podem recebê-los, não foge delas. Pessoas que não têm medo, não têm fome de reconhecimento, mas sabem receber o reconhecimento. Você consegue ficar feliz quando os outros recebem o aplauso, quando as outras pessoas são abençoadas, nós começamos a nos alegrar. E a última coisa, sabe qual é? Lembre-se, a opinião de Deus é a única que realmente importa. Se nós queremos vencer o ego, nós precisamos sair daqui dizendo, e Paulo vai dizendo isso, olha, portanto é o Senhor que me julga. Portanto não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a aprovação. É dele. Paulo está dizendo assim, ó, eu não me considero inocente, nem eu mesmo me justifico. O fato é que todos nós estamos sob julgamento, procurando um veredito, o veredito da aprovação. Procurando uma voz, seja ela de Deus, dizendo, ei filho, está pago, você não deve nada, não está devendo. Agora sabe qual que é o problema com a autoestima? Como eu já expliquei no segundo ponto, é que nós voltamos todo dia para esse tribunal. Nós começamos a olhar para a nossa identidade, se nós achamos que nós estamos vencendo, que nós estamos indo bem, que nós estamos fazendo as coisas corretas, que nós somos crentes que passamos bem essa semana, e nós estamos em intimidade com Deus, nós achamos que nós estamos vencendo. Mas na outra semana, nós somos condenados. Nós estamos constantemente nesse tribunal. Agora Paulo, ele descobriu o segredo. Sabe qual que é o segredo? Ele olhou, ele diz assim, o meu julgamento acabou. Sabe aquele julgamento que todo mundo está? O meu encerrou e eu fui absolvido. Eu recebi o veredito em nome de Jesus. Acabou, porque a única opinião que importa é a de Deus. Sabe como é isso? Por causa de Jesus. Você já notou que somente no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho, a cruz de Jesus, o veredito é dado antes da gente desempenhar as nossas ações? É antes, não é depois. No Evangelho é algo louco. O Evangelho não é natural. As boas novas estão dizendo assim, ó, ei, está pago. Ei, você já foi absolvido. Você está livre por causa de Jesus. Por isso a partir de agora, não é o contrário. Porque o contrário diz que primeiro eu desempenho, primeiro eu faço, primeiro eu conquisto a salvação. E depois de tentar isso, aí vem o veredito. Por isso a culpa no coração de tantos crentes que estão doentes. O Evangelho é o contrário. O Evangelho, por causa de Jesus, Deus me ama e me aceita. Deus me ama e me aceita porque Jesus Cristo, Ele sentou naquele grande julgamento ao qual era o meu julgamento. Ele recebeu toda a condenação. Ele recebeu toda a condenação e a morte que era devida a mim. E aí por causa disso, o veredito que Ele recebeu, a justiça dEle, do justo Jesus, é atribuída a mim e a você. Deus diz, sabe, está consumado. É como se Jesus falasse, ei pessoal, ei Paulo, Pedro, está pago. Eu paguei a dívida, eu paguei por você, eu paguei a pena por você. E é exatamente por esse veredito que nós podemos desempenhar. É por causa disso que nós precisamos fazer as coisas por amor. Nós servimos por amor. Nós oramos por amor, nós renunciamos por amor, nós sacrificamos por amor. E entendemos que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Nós podemos nos sentir seguros dos rótulos, do desempenho, porque existe um veredito. Jesus me substituiu. É o autoesquecimento que me tira do tribunal. Agora eu fecho essa palavra dizendo algo para você. Talvez você é alguém que diz, pastor, é muito difícil eu entender isso. Se você é alguém que ainda não tomou uma decisão do Evangelho, continue buscando, continue orando, continue investigando, continue avaliando. Agora, você que é um discípulo de Jesus, precisa entender que se está nesse tribunal, e esse tribunal é por causa do ego, por causa desse desejo do orgulho, e você não sente paz, não tem uma vida abundante. Nós precisamos diariamente aplicar o Evangelho em todas as áreas. Aplicar o Evangelho no casamento, no relacionamento com as pessoas, na maneira que nós trabalhamos, na maneira com que nós andamos com Deus.
no Deus que diz e disse para Jesus em Mateus 3,17, esse é o meu filho amado de quem eu me agrado. Essa é uma palavra de Deus para você, porque você está em Jesus. O Evangelho diz que Jesus já cumpriu toda a lei. Jesus pagou o preço do pecado. Eu quero dizer para você que a palavra é: viva debaixo dessa realidade em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você que talvez... Eu quero fazer 2 convites. O primeiro é para você que diz: pastor, eu estou nesse tribunal desde que eu me conheço por gente. Culpado, esmagado, com remorso, correndo atrás e tentando fazer o meu melhor. Eu estou desempenhando. Eu estou tentando com a minha força, mas isso é obra do braço. E constantemente no tribunal você tem sido rejeitado. Constantemente não tem um selo de aprovação. E se nessa noite você entendeu que Jesus Cristo, Ele veio e morreu numa cruz, porque só o Evangelho pode transformar o coração de dentro para fora. A cruz, o sangue, a pessoa, a obra dele. E se nessa noite você está dizendo: eu quero isso para mim, pastor. Eu quero esse veredito que Jesus e Deus já pronunciou há 2000 anos atrás a respeito da minha vida. E como é que eu faço isso? Reconhecendo que eu sou um pecador, reconhecendo que eu tenho vivido uma vida nesse tribunal, no meu braço, vivendo uma vida na obra da carne, tentando dirigir a minha vida, a minha experiência, e por causa disso eu sei que eu estou separado de Deus. Mas nessa noite eu creio que Jesus morreu e ressuscitou por mim, e por isso eu estou confessando Ele como meu Salvador, dizendo: Jesus, toma a minha vida, eu me rendo, eu me entrego. Se você está tomando essa decisão nessa noite, você pode usar o QR Code, ou talvez o link que está aqui no Facebook ou no YouTube, e preenchê-lo dizendo: eu quero receber Jesus Cristo. Eu quero convidar aí onde você está, fazer essa oração, repetir essa oração comigo dessa maneira, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo do meu orgulho, do meu ego. Eu me arrependo da minha independência, da minha maneira de dirigir a minha vida. Jesus, eu reconheço que eu estou nesse tribunal todos os dias. Alguns dias eu estou aprovado, em outros eu estou reprovado. Jesus, isso tem destruído a minha alma. E nessa noite eu peço a Ti, me perdoa. Perdoa os meus pecados. Nessa noite eu reconheço que Jesus morreu na cruz. Eu reconheço que Ele ressuscitou por mim. E eu te convido, Jesus, para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Muda a minha vida, limpa a minha história, traz a minha Tua paz. Eu oro em nome de Jesus, amém. Se você orou dessa maneira, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que nós vamos fazer agora? Eu vou terminar esse culto daqui a alguns minutos orando. Não desliga, não esquece de dar um like nessa transmissão. Mas eu queria que você ouvisse essa canção que vai ser ministrada, dizendo: Deus, estou me rendendo. E aí eu quero fechar esse culto orando por nós, por arrependimento, por quebrantamento do ego, para que o nosso ego seja transformado pelo Evangelho. Vamos adorar a Ele, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver
casa, quebrantando e oferecendo o seu eu para Ele. Esse eu que tem gerado tantos problemas de relacionamentos, tantos problemas desse tribunal de acusação, de rejeição dentro das igrejas, dos trabalhos. Nós queremos praticar o evangelho, o autoesquecimento, pensar menos em nós. Por isso vai orando, dizendo: Deus, eu me arrependo, eu clamo a Ti que o poder do Teu Espírito Santo transforme o meu maior inimigo, que sou eu. Usei a palavra nós nessa noite para colocar todos nós no mesmo pacote, mas a palavra poderia ser eu, o maior inimigo. Ó Deus, nós oramos juntos em nome de Jesus. Primeiro te agradecendo pelo evangelho de Jesus. Obrigado pelas boas novas. Obrigado pelas boas notícias. Obrigado pela cruz. Aplicamos a cruz. Tomamos a nossa cruz, nos humilhamos e pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia do nosso ego inflado, dolorido, atarefado, frágil. Nós nos humilhamos e pedimos que o Senhor transforme o nosso coração. Pai, nós queremos nos auto-esquecer, de maneira que possamos andar livres para amar, livres para servir, livres para doar, livres para sermos aquilo que o Senhor planejou que nós fôssemos. Por isso, move e derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre a banda, derrama sobre aqueles que estão nessa transmissão, sobre os irmãos que estão no drive-in. Eu clamo no nome de Jesus, no nome de Jesus, e muito obrigado. Amém. Querido, uma semana poderosa para você, uma semana muito abençoada. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar no seu Facebook para mais pessoas serem libertas. E eu faço 2 convites para você. Amanhã, 7 horas, no meu Instagram, eu estou tendo tempo de uma manhã com Deus até as 7h30 de oração. Coisas extraordinárias Deus está fazendo. Una-se a nós, a um grupo que tem clamado a Deus por isso. E domingo que vem, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, uma grande celebração. Espero ver você lá. Boa semana. Deus abençoe você, em nome de Jesus.